Se você sente que já tentou de tudo, afirmações, lei da atração, visualização, decretos, mas a sua realidade continua praticamente a mesma, talvez hoje você descubra o motivo. E eu não acredito que você chegou até esse vídeo por acaso. Porque existe um erro invisível que faz milhares de pessoas repetirem afirmações durante anos, sem nunca realmente manifestar o que desejam. Elas dizem, eu quero abundância. Eu quero amor. Eu quero prosperidade. Mas sem perceber, continuam vibrando exatamente na frequência da falta. E Florence Scovel Shinn revelou algo extremamente profundo sobre isso há quase 100 anos. Ela dizia, o homem deve começar pelo fim. Parece simples. Mas quando você entende o que ela realmente quis dizer, sua forma de falar, pensar e manifestar muda completamente. Hoje eu vou te mostrar o erro fatal que bloqueia afirmações. Por que o subconsciente continua mantendo você na carência? E como Florence ensinava a transformar palavras em realidade física? Porque talvez o problema nunca tenha sido a sua manifestação, talvez o problema tenha sido o estado de consciência por trás dela. Antes de entender isso, você precisa compreender quem Florence realmente foi. Florence Scovel Shinn nasceu em 1871. Muito antes da internet, muito antes dos gurus modernos de manifestação. Mas ela enxergava algo que poucas pessoas conseguiam perceber. No livro Your Word is Your Wand, ela escreveu, a palavra do homem é sua varinha mágica. E Florence não falava isso poeticamente. Ela acreditava que palavras ativavam leis espirituais reais. Para ela, a linguagem não apenas descrevia a realidade. Ela selecionava a realidade. E talvez isso explique por que algumas pessoas parecem manifestar naturalmente, enquanto outras continuam presas nos mesmos ciclos emocionais e financeiros. Pensa comigo. A maioria das pessoas faz afirmações assim, tomara que dê certo. Quem sabe um dia minha vida muda. Eu quero prosperidade. Espero conseguir. Percebe o padrão? Tudo está distante. Tudo está ausente. Tudo continua no futuro. Agora observa o que Florence ensinava. Ela dizia que o bem já existe antes mesmo de você pedir. A abundância. O amor. A oportunidade. A cura. Segundo ela, essas coisas já existem no plano espiritual como possibilidades prontas. E aqui está o erro fatal. A maioria das pessoas afirma a partir da ausência. Elas dizem, eu quero. Mas energeticamente comunicam, eu ainda não tenho. E o subconsciente responde ao estado que você sustenta, não ao desejo que você verbaliza. Existe uma história que Florence contava e que pode mudar completamente a forma como você entende manifestação. Um homem extremamente pobre recebeu de um viajante uma pepita de ouro. Ele acreditou que aquilo era valioso. E algo começou a mudar imediatamente. Ele passou a andar diferente. Pensar diferente. Se sentir diferente. Começou a atrair oportunidades. Trabalho. Prosperidade. Anos depois, estava rico. Mas então descobriram algo chocante. A pepita não era ouro. Era latão. E Florence conclui, o homem prosperou pela consciência do ouro. Não foi o objeto. Foi a vibração interna de já possuir riqueza. E talvez seja exatamente isso que está faltando nas suas afirmações. Porque afirmação não é repetir palavras bonitas. É assumir uma frequência. Você pode repetir, eu tenho abundância. Mas se por dentro continua sentindo, espero que isso aconteça um dia, o subconsciente continua registrando falta. E Florence era muito clara sobre isso. Ela dizia que o subconsciente é um poder sem direção. Ele aceita aquilo que você imprime emocionalmente. Se você imprime medo, ele manifesta mais situações compatíveis com medo. Se você imprime carência, ele prolonga a carência. Mas quando você sustenta a consciência da posse, algo começa a mudar internamente. E a realidade começa lentamente a reorganizar-se ao redor desse novo estado. Agora eu quero que você perceba uma coisa muito importante. Florence nunca ensinou repetição mecânica. Ela não queria pessoas repetindo frases como robôs espirituais. Ela dizia,
Nunca use uma afirmação que não seja convincente para sua própria consciência. Isso muda tudo. Porque talvez você esteja tentando afirmar algo que o seu corpo inteiro rejeita. Talvez, eu sou milionário. Gere tensão em você. E tensão é resistência. Florence ensinava a encontrar afirmações que criassem expansão interna, não conflito. Por exemplo, existe provisão divina atuando na minha vida agora. Ou, o caminho da abundância está se abrindo para mim. Percebe como a energia muda? O corpo relaxa. A mente aceita. A resistência diminui. E agora eu quero te conduzir rapidamente por uma experiência simples que Florence consideraria essencial. Por um instante, feche os olhos. Respire fundo. Inspire lentamente. E solte devagar. Mais uma vez. Respire. E enquanto você respira, perceba quantas vezes sua mente viveu no futuro. E se não der certo? E se eu fracassar? E se nunca acontecer? Agora solte isso. E apenas repita internamente, meu bem já existe. Respire. Agora afirme. O que é meu já está a caminho. Sente a diferença energética entre pedir desesperadamente e reconhecer? Talvez pela primeira vez você esteja saindo da frequência da espera. Florence usava afirmações extremamente específicas. Uma das mais famosas era, eu agora atraio da substância invisível meu suprimento imediato e interminável. Percebe o poder disso? Agora. Sempre agora. Por que a manifestação não acontece no futuro? Ela acontece no estado presente da consciência. Outra afirmação poderosa dela era, o Espírito Infinito abre o caminho para minha grande abundância. Não esforço. Não luta. Abertura, fluxo. Permissão. E existe mais uma coisa que quase ninguém entende. Depois da afirmação, vinha a ação intuitiva. Florence falava muito sobre os unches, os impulsos, as ideias repentinas, os encontros inesperados. Porque a manifestação não é ficar parado esperando o universo agir. É entrar em alinhamento, e perceber as portas quando elas aparecem. Então talvez hoje você finalmente tenha entendido por que suas afirmações não funcionavam. Não era punição. Não era azar. Não era falta de capacidade espiritual. Você apenas continuava afirmando da frequência da ausência. Mas agora você sabe. O segredo não é pedir como alguém que espera. É declarar como alguém que reconhece. E eu quero que hoje você faça algo diferente. Nada de, tomara. Quem sabe, um dia. Hoje você vai começar pelo fim. Então escreve aqui nos comentários, não como comentário, mas como um decreto. Meu bem já existe e eu o recebo agora. Escreva. Sinta essa frase. Porque talvez, exatamente agora, você esteja interrompendo um antigo padrão de escassez dentro da sua consciência. E se você quer continuar estudando os ensinamentos ocultos de Florence Scovel Shinn comigo, se inscreva no canal. E envie este vídeo para 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje.